E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que todos e todas estejam bem. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Educação Física. Então, se por algum acaso você está chegando agora, não acompanhava nossas aulas ainda e provavelmente não me conhece, eu me chamo Heleno Júnior, né, e sou professor aqui na Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife. Então fiquem à vontade, né? Hoje é dia da gente fazer uma troca de conhecimento aí sobre os esportes de marca. Então, se você de repente não conhece, é uma oportunidade de você aprender um pouco aqui do que é essa classificação, né? Do que se trata. Caso você já conheça, você tem a oportunidade aí da gente fazer uma troca de conhecimento, né? Você dizer, professor, já conheço isso aqui, né? Já ouvi falar. E aí, daqui a pouco eu explico como é que vocês vão fazer, né? Essa interação. Então, como eu sempre gosto de começar a nossa aula, né? Quero agradecer aqui ao nosso querido Klinsmann, que está aí fazendo a tradução simultânea para a língua brasileira de sinais. Então, eu faço o agradecimento e o convite também para vocês que estão aí nos assistindo, né? Para que vocês possam aí prestar atenção, ver como é, né, que ele fala com vocês. Embora vocês sejam pessoas ouvintes, né? É muito importante também dar essa atenção e aprender. Vocês ficam aí curiosos e curiosas, procurando aprender inglês, espanhol, né? Por que não aí a gente aprender a como se comunicar com as pessoas com deficiência auditiva? Então, fica aí esse convite para vocês. E além, né, de estar aqui com o Klinsmann, nós estamos acompanhados de um jogador caro, né, que está ali já a postos, pronto para fazer a interação com vocês e fazer o link com a disciplina dele, né? Vez ou outra a gente tem aqui umas coisas parecidas, né? Que é o nosso querido professor Ricardinho. Nono ano lindo, mais uma vez aqui com vocês, junto com o professor Heleno, com o Klinsmann, habilitando aí essa aula junto com nossos produtores. Show de bola hoje. E sempre a gente fazendo aquela participação especial na aula de Educação Física, né? Porque matemática é tudo, show de bola. Inclusive ontem, professor, tivemos a prova do Exame Nacional de Ensino Médio e teve uma questão falando de vôlei. Lembrei do senhor quando eu fui responder a questão. E aí, falava um pouquinho do valor máximo, que a bola chegava à altura máxima, mas tinha a ver com a Educação Física. Olha aí, apresentando aí a disciplina de Educação Física junto com a prova de Matemática. Pois é, tá vendo? O que eu sempre digo a todo mundo, as pessoas não acreditam. Eu digo, olha, a Educação Física, ela consegue ali entrar em várias coisas, que é o que eu acho que acontece com a matemática também, né? A gente às vezes pensa que é só aqueles cálculos mirabolantes que são, né? Mas se a gente for observar ali em tudo, né, as nossas disciplinas estão sempre presentes. Então, hoje aí, ó, trouxe para vocês, como sempre, o QR Code da aula anterior. Então, se de repente você não conseguiu assistir, né, essa aula, vocês têm aí, pode escanear o QR Code. Então, é só aproximar aí a câmera do seu celular e ele vai direcionar você lá para a última aula. Então, eu sempre trago para que vocês consigam ir acompanhando, né? Como eu disse, se de repente você está chegando aqui agora, né? Você pode aí acessar com mais facilidade essas aulas que já aconteceram. Então, todas vão ter aí um QR Code da anterior. E aí vocês podem ficar à vontade, inclusive se tiver alguma dúvida, né, do conteúdo que está sendo explicado lá, vocês podem comentar, que aí eu sempre fico de olho ali para poder, de repente, trazer para cá o questionamento de vocês, tá bom? Então, às vezes também o conteúdo é interligado, né? O conteúdo de uma aula tem ali a ver com a outra, às vezes a aula é mais solta, né? Não depende da outra. Então, é isso, tá? Os recados que a gente sempre traz, que são importantíssimos, né? O aplicativo da Educa Recife tá aí para que vocês possam fazer o download, né? E usar para se comunicar com a gente. Então, além de poder assistir às aulas ao vivo, sem consumir a internet de vocês, vocês têm a opção de conversar com a gente. Então, o Deivinho já colocou aqui os QR Codes para que vocês também tenham essa facilidade, né, de fazer o download e se comunicar. Além de tudo, fica lá, salva as aulas, né? Fica lá no repositório e vocês podem também maratonar aí depois essas aulas, tá certo? E de repente,
se você está nos assistindo em qualquer lugar desse mundão, aí, né, de repente tomando um café, esperando uma consulta agora, né, e está com a TV Nova ligada, vocês podem aí também assistir nossas aulas depois através do canal do YouTube. Então tem aí um QR Code, ou vocês podem colocar na barra de pesquisa. Lá tem todas as playlists e aí vocês podem maratonar também, né? Enviar, curtir, comentar. Então fiquem aí à vontade. Mas vamos embora para o nosso conteúdo de hoje, né? Que são os esportes de marca. E antes de eu falar sobre a definição, né? Sobre como é que a gente classifica, é importante relembrar para vocês o porquê que essas classificações existem, né? A gente tem essas classificações aí para que a gente consiga pegar cada modalidade, né? Ver o que é que elas têm em comum, quais são as características e os objetivos, e a gente diz assim, ó, essa aqui é igual a essa, ou essa aqui, né, são muito semelhantes, então vamos pegar aqui, juntar e colocar tudo numa mesma classificação. Né? Eu sempre digo, as pessoas acham que educação física é só jogar bola, mas existem as pessoas, né, que estudam cientificamente a educação física e faz com que toda essa movimentação do esporte, né, essas classificações, essas características sejam bem estudadas e elas sejam ali também classificadas, né, elas sejam desenvolvidas. Então, falando aí sobre os esportes de marca, vamos entender um pouquinho sobre o que é, né? Os esportes de marca envolvem aí o conjunto de modalidades que se caracterizam por fazer uma comparação, né, entre os resultados aí registrados em 3 parâmetros, né? Então nós temos aí o tempo, a distância e o peso. Então quando a gente fala de tempo, a gente está falando aí, né, que pode ser tanto em segundos, em minutos, milésimos de segundos definem aí muitas vezes, né, essas modalidades. A questão da distância, que a gente tem aí também a relação dos centímetros, dos metros, né, que definem esses vencedores e os perdedores, né, e também a questão do peso, que pode ser ali, né, em gramas, em quilos, enfim, a gente tem essas diferentes formas aí de fazer essa comparação entre os resultados. E aí, quando eu falo em comparar, eu falo tanto em comparar com o resultado do outro, como com o meu resultado. Porque, por exemplo, para eu poder treinar, né, eu preciso ali estar comparando o meu resultado o tempo inteiro. Quais são as marcas que eu estou batendo, né? Eu consegui fazer isso aqui em 20 segundos. Então, a minha meta agora é tentar fazer em 19. Depois, a meta é fazer em 18. Então, para você ir ajustando o seu tempo, né? E aí existem os recordes mundiais, né? Em cada modalidade existe esse recorde. No atletismo, por exemplo, a gente tem Usain Bolt, né? Que tem lá os recordes dele. E aí, o que é que as pessoas que competem, né, nessa modalidade vão fazer quando estão treinando? Né? Vão ver qual foi o último resultado, né? Qual foi o último tempo ali que foi batido e vão tentar alcançar. E de repente, se a pessoa já tem ali o melhor tempo, às vezes a meta dela é querer bater o recorde mundial ou diminuir o próprio tempo, né? Se você é campeão e você tem um certo tempo ali, né? Na próxima competição você vai querer fazer a menos, porque os seus oponentes, né, os adversários, eles vão estudar e treinar para bater a sua meta. Então você tem que, no mínimo, permanecer nela, né? Ou tentar diminuir aí essa distância ou aumentar o peso, vai depender aí de qual é o parâmetro, tá bom? Então trouxe para vocês alguns exemplos, né, de modalidades que fazem parte dessa classificação. Em seguida, a gente vai ver alguns vídeos, né? Eu trouxe aí hoje vários vídeos para vocês assistirem e aí a gente conhecer um pouquinho de cada uma dessas modalidades. Mas aí quando for passando os vídeos, eu volto e a gente vai interagindo, né? Vou fazendo essas considerações aí sobre cada uma. Então, de exemplos, eu trouxe aí o halterofilismo, né? Temos
o levantamento de peso, temos a natação, então, que a gente vai ver também hoje, o automobilismo e o kart. Muita gente tem dúvida, né? Fica perguntando, o automobilismo, né? O kart, Fórmula 1, como é que a gente, né, faz parte de que classificação? Então, tá aí explicado para vocês agora, né? Temos o motocross, o triatlo, que é formado aí por 3 modalidades, né? A gente tem a corrida, tem a natação e o ciclismo, que estão ali envolvidas, né? Que são, formam as 3 em uma modalidade só. Então, nós temos aí o ciclismo separadamente, né? Temos ele dentro do triatlo, mas também temos ele à parte. Então, a canoagem e o remo, que nós vamos ver hoje, inclusive falar um pouco sobre a diferença, né? Tem gente que fica meio confuso, o que é canoagem, o que é remo. Então, tem o flyboat, né? O iatismo, que são parecidos também. O hipismo, que inclusive a gente tem aqui, né? Lá na Caxangá, um local onde as pessoas praticam. Eu passo e fico babando assim, que negócio massa, né? Você olha assim, aquele espaço grandão e as pessoas lá praticando. É bacana. Então, temos o paraquedismo e o rafting também, certo? Então, a gente vai agora começar a ver um pouquinho dos vídeos e aí, em seguida, eu volto para a gente comentar sobre cada modalidade. Simbora! Desde os Jogos de Paris, em 1900, o remo é uma modalidade de velocidade, força e resistência. Nos Jogos Olímpicos, as provas são divididas em masculinas e femininas. E as embarcações são classificadas por quantidade de atletas e os números de remos que cada um utiliza. Os barcos da categoria esquife, onde cada atleta usa 2 remos, estão divididos em single skiff, com 1 atleta, double skiff, com 1 dupla e four skiff, com 4 remadores. Já os barcos com 1 remo por atleta são divididos em equipes de 2, 4 ou 8 remadores. Nos Jogos Rio 2016, as duplas brasileiras de remo masculino são William Jereton e Xavier Bellamage, e a feminina é composta por Vanessa Cosi e Fernanda Nunes, que vão representar o Brasil na deslumbrante Lagoa Rodrigo de Freitas. NPR, somos todos Brasil! Vocês vão ver aí, né, que eu trouxe inclusive vários vídeos que são do Rio, da Olimpíada do Rio 2016, né, que fala muito aí da trajetória, né, além de falar sobre as modalidades, né, de explicar um pouco sobre cada uma delas, fala também aí sobre os atletas, né, que estavam se preparando, como é que estava, quais foram as dificuldades. Então vocês vão poder relembrar, né, esse momento que foi tão importante aí para o nosso país, né, que a gente recebeu pessoas de vários lugares para conhecer nossa cultura, né, nossos estados aí. Então, vamos embora, a gente viu o remo. Outra coisa bem importante, né, em todos os vídeos, né, no slide acima do vídeo, tem um QR Code, né, que se vocês quiserem assistir o vídeo na íntegra, o vídeo foi lá do YouTube e aí vocês podem acessar aí na íntegra o vídeo lá, tá bom? Então, vamos aí ver um pouquinho da canoagem. Nesta reportagem, atletas e integrantes da comissão técnica da Seleção Brasileira de Canoagem Slalom mostram como estão os treinamentos no circuito montado em Deodoro e falam da importância dos eventos teste. Fazem 10 anos que eu pratico canoagem slalom. Eu comecei através de um programa social do governo. Comecei no projeto Navegar, passei pelo segundo tempo. Logo depois me interessei pela canoagem em competição. Eu acho legal esses projetos do Ministério do Esporte, porque daí nascem novos atletas para o crescimento do esporte brasileiro. Desde os 16 anos eu estou na seleção brasileira. Desde 2009 foi a minha primeira convocação, onde fui para o Campeonato Pan-Americano do Canadá. E hoje já viajei o mundo treinando e competindo. Estou aqui no Rio de Janeiro, onde tem a chance de representar o país nos Jogos Olímpicos de 2016. Já participando de uma semifinal. Olha o
Comecei com 9 anos e meio na minha cidade, em Primavera do Leste, Mato Grosso. E desde então, em 2008, foi minha primeira competição nacional, Campeonato Brasileiro. Depois teve, em 2012, eu me mudei para Foz do Iguaçu, para integrar a seleção brasileira e continuei lá, até hoje, até agora mudar para o Rio. A gente fica aqui até os Jogos Olímpicos, já vai ser mais que um ano. E depois acho que ninguém pretende voltar para Foz, já que a gente tem a pista olímpica aqui no Rio. Com a possibilidade de treinar mais aqui em um canal espetacular que quase está terminado. La que se dio fue un evento muy bom, muito apreciado de todo o equipo, ha tenido a possibilidade de falar com colegas de outros países e todos estão contentes, está um lugar espetacular. É a política de investimento do governo federal com vistas às Olimpíadas, estamos potencializando todo o complexo aqui de Deodoro com vistas a atendermos tudo que foi pactuado com o Comitê Olímpico Internacional. Já fui em vários países e vários canais e esse aqui em especial é o melhor do mundo para mim. É muito técnico e eu acredito que vamos evoluir ainda mais treinando aqui nesse canal. Desafiador você remar nessa pista, acaba sendo um mix de outras pistas mundiais, mas não existe nenhuma igual essa. A gente precisa conhecer muito bem o nosso local de treino para a gente sempre estar mais preparado. Estamos em casa, vamos ter mais tempo de treino que os europeus, que é a nossa concorrência. Eu acho que é manter a cabeça focado e treinar todos os dias que vai dar tudo certo. Saiba mais sobre as ações do Ministério do Esporte em www.esporte.gov.br e acompanhe a preparação do país para as Olimpíadas em brasil2016.gov.br. Ministério do Esporte, Governo Federal. Primeira coisa aí, para a gente poder diferenciar, né? Vocês viram que na canoagem os atletas eles usam apenas um remo, né? Cada um deles utiliza apenas um. Já no remo, cada atleta possui 2 remos. Então sempre que vocês verem aí acontecendo nessas modalidades, quando vocês veem ficar, meu Deus, o que, né? De repente ninguém avisou, ali não teve você não pegou a parte que a pessoa disse o que é aquela competição, né? E aí você pode ver lá e dizer assim, eu já sei diferenciar, né? O atleta está com 1 ou com 2. E aí você já saber identificar. Tem outra coisa muito importante, né? Vocês viram ali que foi uma pista construída, né? Então a gente vê muito essas práticas que são na água, né? A canoagem e o remo, eles têm uma característica muito forte de serem praticados na área natural, né? Então, de ser uma prática aí corporal de aventura, onde as pessoas utilizam muito, né? Os rios mesmo, que tem ali essa parte natural. Mas quando a gente fala dessas competições, né? Principalmente essas de nível maior, de um maior nível, né? Existem essas construções aí dessas áreas para que sejam praticados. E aí, a parte boa, né, como eles falaram, ser aqui no Brasil, né, e ter essa pista construída lá no Rio de Janeiro, faz com que os atletas eles consigam ter uma melhor estrutura de treinamento, né? Porque imagina você treinar em um local totalmente diferente daquele que você vai competir. Então, quando chegar lá, provavelmente, você vai ter aí uma desvantagem em relação aos outros atletas, né? Então, vamos embora ver agora um pouquinho sobre o levantamento de peso. Do Antigo Egito para os Jogos Rio 2016. Conheça agora a história e as regras do levantamento de peso, uma modalidade que estreou nos Jogos Olímpicos em 1896. O levantamento de peso é um esporte que está nos Jogos Olímpicos desde a primeira edição dos chamados Jogos da Era Moderna. Mas muito antes disso, papo de 1000 anos antes de Cristo, as pessoas já levantavam peso para disputar quem era mais forte e até para selecionar soldados. Eu brincava disso em casa quando era criança e eu sempre ganhava. Já tiveram os critérios de desempate assim, bem polêmicos.
Em 1896, lá em Atenas, um britânico e um dinamarquês empataram. O critério de desempate foi, segundo os juízes, o estilo mais estiloso do dinamarquês de levantar o peso. Hoje em dia, para não cometer injustiças, se os atletas empatarem, vence aquele que tiver o menor peso do corpo. Mas se mesmo assim eles pesarem a mesma coisa, aí ganha aquele que levantou o peso primeiro, entendeu? Negócio de peso, 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 peso. Nos Jogos Olímpicos existem duas modalidades de provas. O arranco, que é quando o atleta levanta o peso num único movimento do chão acima da cabeça, e o arremesso, que é quando o atleta primeiro ele pega o peso e levanta até a altura dos ombros e depois ele levanta acima da cabeça. Levantar peso não se trata apenas de um trabalho de força, é preciso ter técnica. Pega o caderninho e anota. Postura da coluna, maneira de pegar a barra, ponta do pé e até a direção do olhar fazem toda a diferença. Se você vive brigando com a balança por causa de uns graminhas a mais, o levantamento de peso tem algo a te ensinar. Não é que levantar peso emagrece, quer dizer, deve emagrecer. É que em 1956, quase que o norte-americano Charles Vince fica fora da competição porque ele estava com 212 gramas acima do peso. A solução? Ele cortou os cabelos. Não só deu certo, como também deve ter dado sorte, porque ele levou o ouro e bateu o recorde. O recorde atual de levantamento de peso é de 472 quilos e pertence ao iraniano super pesado Hussein Reza Zadeh. Ele bateu esse recorde em 2004 nos Jogos de Atenas. Eu posso carregar 180 quilos. Que forte. Mas o mais comum é que eu carregue 120. Como é que é? Bom, a matemática garante que um atleta carrega mais ou menos o dobro do seu peso, mas pode carregar até o triplo. Fez as contas? Gostou? Corre no site para comprar seu ingresso. Boatos que eu consigo dessa forma levantar aí 210 quilos. Já tá dizendo seu peso, professor. Né? Olha a matemática aí, professor. A fórmula que a professora deu aí, né? Já dá pra fazer, já dá pra vocês fazerem aí um cálculo, né? Ver aí qual é o peso de vocês, vai lá e ver quantos quilos vocês conseguem pegar, né, não, professor? No máximo, né? Vai ter que analisar aí clinicamente como você está. Cuidado para não pegar esse peso uma vez. Não vão, pelo amor de Deus, viu? É só para fazer o cálculo, né? É só para ver aí, assim, se eu fosse treinar, né? Vocês viram que ela falou aí uma coisa muito importante, que é a técnica, né? Mais importante, tem, lógico que a força vai aí impactar diretamente, né? Em você conseguir realizar esse exercício. Mas tem toda uma técnica, né? Ela fala aí da questão da postura da coluna, né? Da posição dos pés. Então, é um esporte como qualquer outro e que precisa de treinamento, né? Até quem vai para academia todos os dias, né? Frequentemente, não é tão fácil chegar assim, pegar e agora vou levantar e fazer esse movimento, né? Porque exige aí uma determinada técnica. Então, já fica aí a relação educação física e matemática para vocês aí poderem fazer, de repente, na escola de vocês, esses cálculos aí com os professores. Tá bom? Agora a gente vai ver um pouquinho do halterofilismo. Hoje vamos acompanhar a entrevista com os paratletas de halterofilismo, Luciano Dantas, Lucas Tavares, Maria Rizonaide e Erinaldo Lima. Os quatro contam como a pequena estatura não interfere na grande determinação deles. Meu nome é Erinaldo, conhecido como Naldo Gigante. Eu sou a Rizonaide, conhecida pela Tainá. Meu nome é Luciano Bezerra Dantas, né? Mas conhecido como Montanha. Sou o Lucas Tavares, o Luquinha. Sou a Ana e sou medalha de ouro. Na realidade, o nanismo, ele veio através de um tumor que nasceu em minha cabeça. Aí esse tumor, ele retardou o meu crescimento. Que eu já via as crianças crescerem, né, naquela certa idade que eu já tinha, e eu sempre ficando para trás. Quando eu nasci, minha mãe já percebeu que eu era não, e que eu nasci tão grande, que eu nasci com o palmo da mão do homem. Minha mãe olhou assim e disse, esse vai ser gigante. Que eu fui descobrir mesmo, eu tinha 8, 9 anos, eu fui saber. Mas eu reagi super bem. São 6 irmãos comigo. Só tenho eu assim, meus irmãos são tudo grandão, 1,90 m. E
Eu sou uma pessoa que eu me aceito do jeito que eu sou. Eu fui para os Estados Unidos, cheguei a olhar, era um campeonato, um mundial de anão. Eu era gigante lá, eu, Montanha, Tainá, o Luquinha não, ele era mais ou menos, né? Nós conseguimos 4 ouros e foi uma expectativa, assim, foi um excelente resultado, né, lógico. Eu fui a maior barra da competição, levantando 145 quilos. 2 primeiros lugares. Um primeiro lugar da competição e o primeiro lugar da barra levantada. Minha última pedida foi 66 e conquistei medalha de ouro. Uma coisa que eu sonhava na minha vida, sabe? Um dia, de eu gritar assim, com a bandeira do Brasil abraçado, gritar, eu sou brasileiro, eu cantar o hino do Brasil. Rapaz, juntou eu, Montanha, Tainá e o Luquinha, rapaz, nós abraçamos assim nós 4, nós sempre pinotar, ó. Eu sou brasileiro, como assim, rapaz, olha, a lágrima desceu, isso é brincadeira. Eu não tenho vergonha de dizer, a lágrima desceu. Incrível, né? A gente vê aí a inclusão do esporte, né? E saber que o esporte realmente é para todos e todas, né? Vocês viram aí 2 modalidades que têm relação com o peso, né? A gente começou lá com a canoagem e com o remo, que são modalidades que estão ligadas aí ao tempo, né? Então, ao tempo com que eles percorrem, né? Ali todo o trajeto. E aí, depois, a gente viu aí a relação agora do peso, né, com o levantamento de peso e também com o halterofilismo, né? A gente vendo aí que são 2 possibilidades, 2 técnicas diferentes, né? E aí uma modalidade, inclusive, dentro do paradesporto. Então, como se diz, vocês viram aí já algumas diferentes parâmetros, né? E agora a gente vai ver um pouquinho da natação. Do Rio, que serão entre os dias 7 e 18 de setembro. Os atletas da natação mantêm o ritmo de treinamento. O repórter Leonardo Meira mostra pra gente. Na piscina, o esforço para superar a resistência da água não é feito de qualquer jeito, não. Tudo é bem organizado e de acordo com as instruções da equipe técnica. A equipe usa o centro de referência que fica em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. Tem atendimento multiprofissional. Dentro da água, o tempo é que comanda o ritmo de cada um. E olha que eles já não veem a hora de competir logo em busca de medalhas. Quando a gente está treinando, por exemplo, a gente vai fazendo qualquer série, aí cada tempo que a gente dá na série ali é um esquentazinho para quando a gente vier aqui representar nosso país no Rio 2016. E a gente está sempre tentando chegar muito próximo ali ao que a gente está tentando fazer para o nosso povo brasileiro ali, assistir a gente fazer bonito. Desde que veio a notícia de que a próxima Paralimpíada ia ser no Rio, todo mundo ficou louco, né? Porque é uma chance única dos atletas poderem representar o país no próprio país, né? Tanta dedicação assim não é à toa. De braçada em braçada, a natação é a segunda modalidade que mais rendeu medalhas para o país na história dos Jogos Paralímpicos. Nesse ano, vão ser 32 atletas disputando as provas, 60% a mais que na última edição dos Jogos. Alguns atletas da natação recebem o Bolsa Pódio. O benefício foi criado em 2013 e varia entre 5 e 15 mil reais. Vai para mais de 240 atletas de ponta de vários esportes, que estão entre os 20 melhores do ranking mundial em sua modalidade. Muito da vinda dos atletas depende muito desse incentivo, né, público da Bolsa Atleta ou da Bolsa Pódio, para que eles consigam investir na carreira e mudar para São Caetano, para ter a estrutura toda que o comitê está oferecendo, de equipe multidisciplinar, de estrutura física, de material, de competição.
já vim aqui para perto do professor Ricardinho, para a gente já finalizar a nossa aula aqui, né? Que já chegamos no tempo aí. E aí, para ele fazer as considerações, e já vim dar uma olhada aqui no chat, né? Para ver se tem alguma coisa aí de vocês. Comentários, né? É. Importante ver aí, conhecer, né, essas modalidades e ver o que é que tem a ver com a matemática aí para vocês, ó, peso, tempo, percebi várias coisas que a gente pode detalhar em próximas aulas, né, professor? A gente pode desenvolver isso aí. Então, um cheirinho para vocês, nono ano, foi massa a aula de hoje com o professor Heleno. É isso. Na próxima aula, já vou adiantando que a gente vai falar sobre atletismo, né? Faltou aí, e aí a gente vai poder ver um pouquinho dessa relação das modalidades que tem a ver com a distância, né? E aí o atletismo envolve tudo, né? Distância, peso, né? Vai ter tudo lá. E tempo também. Então até a próxima aula. Muito obrigado, Clisman, mais uma vez, né? A produção que tá ali, tirando onda, como sempre. E a você que está aí nos assistindo, um cheiro e até a próxima. Até cola!